E aí, tudo bem? Vamos lá. Arcos e ângulos. Bom, o que é um ângulo? O ângulo nada mais é que a medida de uma abertura. Observe, aqui eu tenho a semirreta A, aqui eu tenho a semirreta OB. A abertura entre essas duas semirretas é o que chamamos de ângulo. Legal? Aqui eu tenho o ângulo AOB, que chamaremos de ângulo alfa. Tudo que um ângulo pode ser medido, e tudo que for medido, quando expresso, deve ter nele o valor numérico acompanhado da unidade de medida. As duas unidades de medida que a gente trabalha na escola são de ângulo, são grau e radiano. Grau todo mundo já conhece. Por exemplo, uma circunferência tem quantos graus? 360 graus. Agora, radiano não. Radiano a gente precisa estudar mais profundamente. Bom, a pergunta é, o que é um radiano? Observe só. Um radiano é o valor do ângulo cuja medida do arco que seus lados determinam sobre uma circunferência é igual ao comprimento do raio. Então, esse ângulo aqui, ele mede 1 rádio. Por quê? Porque o comprimento do arco que seus lados determinam sobre a circunferência é igual ao próprio raio da circunferência. Legal? Muito bem. De uma maneira geral, eu tenho que um ângulo alfa medido em radianos é dado sempre pelo comprimento L do arco dividido pelo comprimento do raio. Quer ver um exemplo? Olha só. Eu tenho o seguinte. Imagine que eu tenho aqui uma circunferência e aqui eu tenho um ângulo. Imagine que o comprimento desse arco aqui seja de 6 centímetros e o comprimento do raio também seja de 3 centímetros. Quanto equivale esse ângulo central em radianos? Então, o ângulo central ele é dado pelo comprimento do arco, que é 6, dividido pelo comprimento do raio, que é 3. 6 dividido por 3 dá quanto? 2. Então, esse ângulo aqui valeria 2 radianos. Perfeito? Muito bem. Bom, eis a pergunta. 360 graus equivale a quantos radianos? Olha só, a gente disse que a circunferência inteira ela equivale a 360 graus. Muito bem, mas em radianos, a circunferência inteira equivale a quantos radianos? Como é que eu faço isso daí? Bom, observe só, a gente não tem que o valor de um ângulo alfa em radianos é dado pelo comprimento do arco dividido pelo comprimento do raio? Muito bem. Então eu vou pensar num ângulo de 360 graus. Vamos lá, ó. Esse ângulo aqui, numa circunferência aqui, ele vale 360 graus. Numa circunferência de raio R. A pergunta é, quantos radianos equivale a esse ângulo central? É muito fácil. Veja bem, basta eu pegar, para saber o valor de um ângulo em radiano, basta pegar o comprimento do arco e dividir por quem? Pelo raio. Só que, para esse ângulo de 360 graus, o comprimento do arco é igual ao comprimento de toda a circunferência. E o comprimento de toda a circunferência é dado por 2 franceses, é dado por 2πr. Então aqui você vai colocar 2πr. E aí é fácil, por quê? Porque você tem R em cima e R embaixo, você corta e você tem simplesmente que esse valor vai dar quanto? 2π rádio. Então, o ângulo de 360 graus equivale a 2π radiano. Fácil, né? Muito bem. Bom, com isso eu consigo fazer uma relação entre grau e radiano. Por quê? Porque eu sei que 360 graus equivale a 2π radianos. E aí eu consigo saber quantos radianos vale 180, 90, 60 e assim por diante. Por quê? Porque é uma proporção direta. Observe, 360 não é 2π? 180 é metade de 360, não é? Então vai ser a metade de 2π. Metade de 2π vale quanto? Π. Olha, 90 não é metade de 180, então vai ser a metade de π. A metade de π vai ser quanto? Π sobre 2. 60 é a terça parte de 180, certo? Então vai ser a terça parte de π, vai ser quanto? Π sobre 3. 45 não é a quarta parte de 180, então é a quarta parte de π, vai ser quanto? Π sobre 4. 30 é a sexta parte de 180, então é a sexta parte de π, vai ser quanto?
π sobre 6. Viu como é fácil? Muito bem. Por quê? Porque eu tenho que isso tudo aqui são proporcionais. A proporção ela é direta. Basta você entender que 360 graus equivale a 2π radianos, que os demais saem por proporção. Legal? Muito bem. Bom, vamos ver uns exemplos aqui interessantes. Olha só, o primeiro exemplo aqui é o seguinte. Eu quero passar esse valor que está em radiano e quero passar para graus. Como é que eu faço isso? É muito fácil. Quando você tem um valor em radianos e quer passar esse valor para grau, é fácil. Por quê? Basta você pegar esse valor aqui, π, e colocar a equivalência dele em graus. 2π, no caso, está valendo 2 vezes quanto que é π? 180. Então, é 2 vezes 180 sobre 3. Então, nesse caso aqui, você vai ter quanto? 360 sobre 3, que vai dar simplesmente 120 graus. Então, 2π sobre 3 radianos equivale a 120 graus. Bastou que eu colocasse no lugar do π a sua equivalência em graus. Agora, quando você quer passar de grau para radiano, aí é um pouquinho mais complicado. Por quê? Eu vou precisar fazer uma regra de 3. Observe só. Vou utilizar sempre que 180 graus equivale a π radianos. E aí eu tenho 135 graus vai equivaler a quantos radianos? Isso é uma regra de 3. Você vai fazer o que aqui, ó? Multiplicar cruzado. Então você tem que 180 vezes x é igual a 135 vezes π. 180 multiplicando, o outro lado dividindo. Não é? E aí, isso daqui você vai simplificar. Eu posso dividir por 45 em cima e 45 embaixo. E aí você vai ter simplesmente o quê? Que x é igual 135 por 45 dá 3, repito π, e aqui vai dar 4. Pronto, isso equivale a 3π sobre 4 radiano. Legal? Muito bem. Então observe, passar de radiano para grau, no lugar do π coloca 180. Passar de grau para radiano, você faz uma regra de 3, sempre observando que 180 graus equivale a π. Foi? Muito bem. Vamos para o próximo assunto. Vamos lá? Continuando. Observe. Ciclo trigonométrico ou circunferência trigonométrica. O que é isso? Muito fácil. Observe. Ciclo trigonométrico nada mais é que uma circunferência orientada com raio unitário, com centro na origem de coordenadas cartesianas ortogonais x e y, com um ponto A de coordenadas 1 e 0 chamado de origem de todos os arcos. Entendeu? Claro que não, né? Muito rápido. Vamos passo a passo. Observe só. Em primeiro lugar, ciclo trigonométrico nada mais é que uma circunferência orientada. O que é isso, professor? Preste atenção. Quando você tem uma circunferência e você quer escrever um arco nessa circunferência aqui, nesse caso agora eu vou ter que a minha circunferência orientada. O que quer dizer isso? Se eu pegar um arco daqui para cima, isso é, no sentido anti-horário, eu vou dizer que meu arco é positivo. Se eu pegar um arco daqui para baixo, no sentido horário, eu vou dizer que o meu arco é negativo. Eu estou orientando a minha circunferência. Então, no nosso caso, a nossa circunferência ela é orientada. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu traçar um arco no sentido anti-horário, então eu tenho o sentido positivo do arco. Se eu traçar um arco no sentido horário, eu tenho o sentido negativo do arco. Ciclo trigonométrico é uma circunferência orientada. Legal? Muito bem. Com centro na origem do sistema de coordenadas cartesianas ortogonais x e y. Isto é, o plano cartesiano tem origem no centro da circunferência. Com raio unitário, isso quer dizer que o raio dessa circunferência vale 1. Logo, esse ponto aqui no eixo x vai ser o ponto 1, aqui no eixo y também é o ponto 1, aqui no eixo x vai ser o ponto menos 1, aqui no eixo y também vai ser o ponto menos 1.
Tudo bem? Muito bem. Outra coisa, o ciclo trigonométrico ele tem um ponto A de coordenadas 1 e 0, chamado de origem de todos os arcos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu quiser traçar qualquer arco na minha circunferência, eu sempre vou ter que partir do ponto A. Por exemplo, eu vou traçar esse arco aqui, ó, o arco AM. Legal? Ele tem que sair do ponto A. Então, revisando. Ciclo trigonométrico é uma circunferência orientada, positivo ou negativo, com centro no sistema de coordenadas cartesianas x e y, com raio unitário e com um ponto A de coordenadas 1, 0, chamado de origem de todos os arcos. Legal? Isso que é ciclo trigonométrico. Bom, vamos falar agora sobre arcos côncavos. O que são arcos côncavos? São arcos que possuem a mesma origem e a mesma extremidade. Observe só. Aqui eu te dei o exemplo de um arco AM, e esse arco AM vale 60 graus. Então eu tenho aqui, ó, que o meu arco AM vale 60 graus. Esse ponto A, ele me indica a origem do arco, e esse ponto M me indica a extremidade do arco. Todos os arcos que saem de A e terminam em M são côncavos ao ângulo de 60 graus. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui 360 mais 60. Eu tenho um arco de 420 graus. O arco de 420 graus, ele sai de A, dá uma volta inteira de 360 e anda mais 60. 360 mais 60 é 420. Ele também vai parar no ponto M. Possui a mesma origem, mesma extremidade. Então ele é um arco côncavo ao arco de 60 graus. Outro exemplo, o arco de 780 graus. O arco de 780 graus, ele vai partir de A, vai dar uma volta de 360, mais uma volta de 360, 720, e vai andar mais 60 graus, também vai parar em M. Sai de A e para em M. São três arcos que possuem a mesma origem e mesma extremidade, logo eles são arcos côncavos, perfeito? Para você saber se dois arcos são côncavos, basta você fazer a diferença entre eles. Se o resultado der um valor múltiplo de 360, então esses dois arcos são côncavos. Exemplo, 420 menos 60, isso vai dar 360. Então esses dois arcos são arcos côncavos. 780 menos 60, isso dá quanto? 720, que é múltiplo de 360, 2 vezes 360. Então esses dois arcos são côncavos, tudo bem? Se eu fizer a diferença de dois arcos que não são côncavos, o resultado não dá um múltiplo de 360. Mas se eu fizer a diferença de dois arcos côncavos, o resultado dá um múltiplo de 360. Tudo bem? Muito bem. Bom, o que eu quero agora? Eu quero escrever uma equação geral dos arcos côncavos. Nesse caso de 60 graus, observe aqui interessante. 60 graus é a mesma coisa que 60 mais 0 vezes 360. 420 é a mesma coisa que 60 mais uma vez 360. 780 é 60 mais duas vezes 360, não é? Então, se todos os casos aqui que começam em A e terminam em N, para todos esses casos, para esse exemplo, os arcos serão do tipo 60 graus mais K vezes 360, onde 60 graus a gente chama de primeira determinação positiva do arco, ou menor determinação positiva do arco, e K nada mais é que o número de voltas que o arco vai dar na circunferência, perfeito? Generalizando então, para a primeira determinação positiva qualquer, pode ser 60, 30, enfim, os arcos serão do tipo AM vai ser igual a alfa mais K vezes 360. Legal? Lembrando que alfa a gente chama de primeira determinação positiva e K é o número de voltas. E se o meu arco for medido em radianos e não for medido em graus? Também é fácil, ó. Basta
Se alfa estiver em radiano, 360 tem que estar em radiano. E quanto que é 360 em radiano? 2π. Aí, você pega esse 2, coloca antes do K, e aí fica como? Ó, a m é igual a alfa mais 2kπ para alfa medido em radianos. Perfeito isso? Entendido? Vamos para os exemplos então? Vamos lá. Vamos lá, eis o exemplo. Escreva a equação geral dos arcos côncavos para os casos abaixo. Observe que nós temos 3 casos aqui. Primeiro caso, um arco medido em graus, arco positivo. No caso, a gente tem aqui na letra B, um arco medido em graus, só que negativo. E no caso, na letra C, um arco medido em radiano. Lembrando para você que a equação geral dos arcos côncavos, no caso, seria do tipo alfa mais K vezes 360, não é? Onde alfa é a primeira determinação positiva, ou a menor determinação positiva, e K é o número de voltas, no caso, quando o arco for positivo. Muito bem. Bom, como é que a gente resolve isso daqui? Olha só, no caso da letra A, vou escrever aqui, ó, resolução. No caso da letra A, é muito fácil, porque basta você pegar esse arco e dividir ele por 360, não é? Então você vai ter aqui, ó, e essa divisão vai dar 3 vezes 360 vai dar 1080, fazendo essa diferença eu tenho quanto? 40 como resto. Legal? Você não tem que o dividendo é sempre igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, então eu vou escrever isso aqui, ó, 1120 é igual a 360 vezes 3 mais o resto. Só que eu vou colocar o resto primeiro. Resto mais 3 vezes 360. Veja se isso daqui não é a equação geral dos arcos côncavos, certo? E aqui, 40 nada mais é que quem? A menor determinação positiva, ou primeira determinação positiva, e K vale 3. Pronto, já está escrito. Na letra B, eu tenho que o meu arco ele é negativo. Então, como é que funciona isso, professor? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou esquecer por um momento esse sinal negativo e vou trabalhar com arco positivo. O que eu tenho? Eu vou pegar 420 e vou dividir por 360. Quanto é que deu essa divisão? Vai dar 1. 1 vezes 360, 360 para 420, sobram quanto? 60 graus, não é? Bom, observe só. Se esse arco fosse positivo, a menor determinação positiva seria o resto, que é 60. Igual aqui foi, ó. A menor determinação positiva é o resto, que deu quanto? 40. Mas o meu arco não é positivo, o meu arco é negativo. Como é que isso funciona, professor? Funciona assim, pensa bem. Aqui eu tenho meu arco. Certo? No caso, nós temos um ângulo para um ângulo negativo, a orientação seria negativa. Então eu teria que ir contra a orientação da trajetória, né? Aqui, ó, eu teria que vir para baixo. Então eu tenho aqui um arco de 60 graus. Perfeito? Muito bem. Bom, esse ângulo aqui vale 60. O que acontece? A menor determinação positiva, pelo próprio nome ela já fala, ela é positiva. E no caso aqui eu tenho um arco negativo, menos 60. Quem seria esse arco positivo? Esse arco positivo, ó, sairia de A, seguiria a orientação positiva e iria encontrar aqui esse ponto aqui, ó. E nesse caso, quem seria esse ângulo? 360 menos 60, esse ângulo seria de 300 graus, não é? Então, ó, menos 420, a menor determinação positiva seria 300 graus, mais o K vezes 360. O K não é 1. Nesse caso, eu sempre acrescento uma unidade ao quociente e coloco o sinal negativo. Vai dar menos 2 vezes 360. Essa é a equação geral dos arcos côncavos a menos 420. Perfeito? Muito bem. Bom, e na letra C? Observe só. Na letra C eu tenho 25π sobre 3. Quando o arco ele é dado em radianos, geralmente ele é dado na forma de fração. E aí você tem um macete muito interessante. Como é que você faz?
Você faz o seguinte, você vai pegar o numerador e dividir em partes. E que partes são essas? Sempre o dobro do denominador. O denominador não é 3? Quem é o dobro de 3? 6. Então eu vou dividir 25π em partes de 6π. 6π mais 6π mais 6π, assim por diante. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Eu vou ter 6π mais 6π mais 6π mais 6π. Quantos π's eu tenho aqui? 24π. Para chegar a 25π falta um π, não é? Tá lá, ó. Mais um π. Tudo isso sobre quanto? 3. Muito bem. Bom, cada partezinha aqui é dividida por 3. Então vamos dividir por 3. Quanto é que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter 6 por 3 dá 2π. 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 E por fim sobrou um π que não dá para dividir por 3. Vai ficar apenas um π sobre 3. Quantos 2πs eu tenho aqui? Eu tenho 4 parcelas, 4 vezes, não é? Então observe o seguinte, observe que isso nada mais é. Primeiro eu vou repetir um π sobre 3, mais 4 vezes 2π. Perfeito? Pronto. Essa é a equação geral dos arcos côncavos. Eu tenho um alfa e eu tenho mais k vezes 2π. Legal? E quem é a primeira determinação positiva? É 1π sobre 3. Legal? Muito bem. Resolva a lista de exercícios que está com vocês. E aí é só alegria. Um abraço e até a próxima.